O teu filho, pastor Antônio Amorim, estará ministrando nossos corações. Ajude a compreender a tua palavra e a guardar a tábua dos nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Usa o teu filho mais uma vez, ó Pai, para falar conosco, aqueles que estão aqui e aqueles que irão ouvir pelas internet, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória E a amém. Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo em coração de toda a igreja. Amém. Oh, glória. Por motivo de alegria, nós estamos reunidos para adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Peço que os irmãos abram sua Bíblia em Salmos. Aleluia. Salmos 33, versículo 11. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus de poder. Todos encontraram, diz amém? Oh, glória. A palavra do Senhor diz assim: o conselho do Senhor, aleluia, permanece para sempre. Luz e texto da sua e do seu coração, em geração em geração. Bem-aventurado é a nação cujo o Deus é o Senhor. O povo a que ele escolheu, aleluia, para sua herança. Podem sentar glorificando o nome do Senhor, amém? Hoje nós vamos falar um pouco de herança, aleluia, e um pouquinho do joio, amém? Glória a Deus. A herança, aleluia, é algo maravilhoso. E nós vemos que aqui o Senhor diz o povo, que é uma geração. Essa geração, aquela que se lançou para o Pai. Se nós olharmos, aleluia, a geração de adorador, a geração de homens e mulheres temente a Deus. Aleluia. Essa geração é ela que vai ser herdeiro do Pai. A herança do Pai para nós, ela é linda e maravilhosa. Aleluia. No versículo 13 diz: o Senhor olha desde o céu, aleluia, e está vendo todos os filhos do homem, e da sua morada contempla a todos os moradores da terra. O que essa palavra traz para nós, igreja? Glória a Deus. Às vezes nós pensamos que não estamos sendo olhados por ninguém. Às vezes nós nos colocamos numa posição, aleluia, que é onde a gente está, com quem está a falar, ninguém está vendo. O irmão da igreja não vê, o pastor da igreja não está vendo, aleluia. Mas essa revelação aqui para ti e para mim é que o Pai está contemplando. Aleluia. Então ele está vendo todos os filhos do homem. Então ele vê toda a geração. Por isso que a palavra, ela fala que não tem como nós esconder nada. Imagine uma cidade é muito grande. E o Senhor diz que nenhuma cidade não se esconde dele. Aleluia. Então isso é para nós entendermos, aleluia, que nós
sempre vamos estar debaixo da cobertura de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando ele fala que ele está contemplando, é porque ele está nos dando uma cobertura, nos dando uma ajuda, nos dando um apoio. E isso nós temos que aprender, a sempre nos colocar à disposição do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O plano e a atenção e a palavra, aleluia, permanece firme no céu. Deus não muda. Aleluia. Podemos depositar toda a nossa esperança nesta palavra. De fato, que tudo quanto sabemos, aleluia, a respeito de Deus, veja como é lindo. Tudo quanto sabemos a respeito de isso é lindo. Aleluia. Então, tudo que sabemos a respeito de Deus e de Jesus Cristo, aleluia, que vem dar a responsabilidade, renovo, esperança, salvação e cura. Glória a Deus. Quando nós buscamos para compreender a Deus, entender a Deus, nós passamos a ver que não existe nada, aleluia, que Ele não possa resolver na sua e na minha vida. Porque tudo aquilo, aleluia, que se levanta contra a gente temos que entender que nós temos um Deus. Aleluia. Mas sabe qual é o nosso problema? É porque nós buscamos nos aproximar do Pai, aleluia, só quando nós estamos passando por tribulação, só quando nós estamos passando por guerra. É o momento que nós perguntamos para o Senhor por que está passando por isso, por que está enfrentando aquilo, aleluia. Mas o Senhor nos orienta a adorar Ele, aleluia, tanto na abundância como na guerra. Adorar o Senhor com a despensa cheia, ninguém quer. Mas quando ela está seca, aí se lança para o Pai. Aleluia. Conhecer a Deus, aleluia. Procurei um texto aqui, aleluia, que se refere à teologia sintética. O que é teologia sintética? Não basta, aleluia, não basta levar as pessoas a repetir a oração do perdão. Precisamos tornar, aleluia, tornar-se parte vista da igreja local, na adoração e no ministério de Deus. Veja que a teologia de Deus, ela nos leva a nos aproximar mais da obra do Pai. A teologia do Pai, ela nos leva a compreender verdadeiramente o grande significado de ser adorador. Aleluia. Porque às vezes nós levamos as pessoas a se arrepender, e aquela pessoa passa, aleluia, a buscar só pedir perdão, mas não quer ser um participante da igreja. Então nós temos que passar, aleluia, para ele entender que ele não deve ser só uma pessoa para estar pedindo perdão, mas sim ser participante da igreja. Aleluia. A mensagem de uma adoração não deve ser, aleluia, modificado para levar, oh glória, Aleluia. os participantes a se sentir bem. Outro ponto lindo e maravilhoso. Por quê? Levar as pessoas a adorar a Deus é pregar a verdade.
levar as pessoas a ser verdadeiros adoradores de Deus, é pregar a mensagem de Deus. A Bíblia nos ensina a nós modificar a palavra para que a pessoa entenda. A Bíblia nos ensina a nós buscar agradar. Não. O que a Bíblia nos ensina, aleluia, é que nós devemos passar para a igreja, para o irmão, o novo convertido, ou aquele que está perdido aí no mundo, aleluia, que adoração é ser verdadeiro adorador, é entender a verdadeira palavra, é entender o primeiro amor de Cristo Jesus. Glória a Deus, Jesus. Então, se nós olhamos esse ponto, que nós temos que passar a vigiar, para quê? Para não sermos iludidos, para não sermos enganados. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Outro ponto, no primeiro alfabeto do cristão, a igreja local sempre terá a sua insuficiência e fragilidade. O joio, aleluia, permanecerá sempre entre o trigo. Aleluia. Veja como é lindo. O joio, ele sempre vai se manter entre o trigo. O que é o joio hoje dentro da igreja? São pessoas que não querem compromisso com Deus. São pessoas que não querem obedecer à sua liderança. Então são pessoas que realmente, se você olhar, aleluia, se você está em santificação, em santidade, buscando realmente a intimidade com Cristo, você, aleluia, nem quer se aproximar. Mas o que o Pai está passando para nós é que Ele tem que estar aqui. Aleluia. Ele tem que estar na casa de Deus. Jesus Cristo deixou isso bem claro para nós. Não mexa no joio. Deixe ele no meio do trigo. Amém? Amém. E então, ao fim, veja só, o fim, a Bíblia não ensina que o joio será, aleluia, e nem alcançará como prosperidade, ou a seguir ou viver a segunda vida de Cristo. Esta promessa é só para o trigo, não é para o joio. Jesus Cristo não quer que nós tiramos o joio da igreja. Jesus Cristo não quer que nós matamos o joio, porque é Ele que vai tratar. É o próprio Senhor. Aleluia. É Ele que trata do joio. Amém? Amém. Então são pontos que nós, como igreja, temos que nos lançar. Não só para a igreja, mas também fora da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 19, 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também estes são filhos de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam. Aleluia. Isto é lindo, porque o Senhor vem nos ensinando, aleluia, que o joio sempre tem que estar aqui. O Senhor está falando para nós, aleluia, para não modificar a palavra, para não modificar a adoração, aleluia. Por quê? Porque é só Ele. E quando Ele diz que hoje, aleluia, veio a salvação. Por quê? Porque nós somos filhos de Abraão.
São contextos e textos da Bíblia linda e maravilhosa que nós temos que aprender. Aleluia. Às vezes nós nos colocamos, nós vamos ler um versículo, aleluia, e nós lemos, mas nós não vamos buscar realmente nos aprofundar no que ela quer transmitir para nós. Por isso que o Senhor, Ele procurou, Ele capacitou pessoas para explicar e ambos aprender. Aleluia. O culto de ensino, ele é tão bom para você. Mas se eu lhe falar que melhor é para mim, Glória a Deus. por quê, pastor? Porque para que eu passe a palavra do Senhor, eu vou ter que me alimentar até transbordar. Aleluia. Para que quando eu chegue aqui, aleluia, eu passe a mensagem de Deus, não aquilo. Por isso que eu achei tão lindo essa parte que a gente não devemos modificar a palavra de Deus Aleluia. para agradar o ser humano, para agradar a humanidade. Porque tudo aquilo que é modificado, ele um dia, aleluia, e está próximo, não está longe. Quando eu tiver o encontro com o Senhor, eu vou ter que dar conta. Amém? Amém. Quando os necessitados buscaram socorro ao mesmo tempo e são fiéis a Deus. Vejamos, os necessitados buscaram a Deus. Quando diz os, é porque eram muitos. Aleluia. Então quer dizer que não era uma pessoa, era uma multidão. E tudo ao mesmo tempo, mas mesmo eles passando, aleluia, por batalhas, guerra e necessidade, mas eles eram fiel a Deus. Eram fiel a Deus. E quando se torna uma pessoa fiel a Deus, Deus se agrada. Com glória. Glória a Deus. Aleluia. E quando há planos retos, e gerações, e um povo temente a Deus, e que era um pecador, sofredor, aleluia. Veja, igreja, quando nós olhamos para o livro de Lucas, nós entendemos que a mensagem de Lucas, ele fala muito sobre enfermidade. Mas a Bíblia diz que Lucas era um médico naquela época. Ele era um doutor. Por isso que nós vemos que o livro dele, aleluia, ele tanto fala em doença física como também em espiritual. É aí onde nós temos que entender uma coisa. Se nós, como adorador de Deus, não buscarmos verdadeiramente nos colocar na posição do Senhor, a gente não prospera. Aleluia. Temos que olhar para Deus e ver que Ele é fiel, e Ele veio buscar os perdidos. Jesus Cristo está voltando, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho dúvida disso. A prova está aí. Aleluia. Nós olhamos o que está acontecendo ao redor da gente. Ninguém tem mais amor. Ninguém tem mais respeito. Onde as pessoas tinham o maior respeito quando diziam assim, é um homem ou mulher de Deus. Hoje a gente vê as pessoas querendo confrontar o homem ou mulher de Deus. E a Bíblia diz, todos aqueles que se levantam contra o pequenino está se levantando contra o próprio Deus. E Deus, Ele vê o nosso sofrimento. Ele vê as nossas guerras e batalhas. Por que Deus tocou no meu coração de trazer esses 4 textos da teologia sintética? Porque a teologia que está sendo pregada está matando muito crente. É uma teologia que está batendo ao contrário da Bíblia Sagrada. Eu não sou muito de falar sobre a teologia, aleluia. Os irmãos me conhecem.
Mas a pregação que está tendo aí fora está matando muito crente. E se nós aqui, que nós congregamos aqui, se nós não nos colocarmos ao verdadeiro, que é Jesus Cristo, nós também vamos ser enganados. Glória a Deus. Então esta palavra para que você entenda, aleluia, que ser adorador é analisar primeiramente a nossa vida e cuja ajudar o irmão. Porque quando eu olho para essa nação, esse povo que estava sofrendo, não era era uma multidão, e a Bíblia diz que eles eram fiel a Deus. Fiel. Nós vemos que Jesus Cristo, ele curou 10 leprosos. Montou quantos? Só um para agradecer ao Senhor. Agora eu mando você olhar para cá. Aleluia. Quantos não foram curados aqui nesta igreja? Aleluia. Quantos não foram libertados aqui nesta igreja? Glória a Deus, Jesus. E quantos voltaram para agradecer? Então, por isso que a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor, ela não muda. Aleluia. Deus está curando, Deus está libertando, e as pessoas, os irmãos, voltam para a casa do Pai, mas uns não. E o que é que Deus quer? Que sejamos gratos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo dos Santos. Santo dos Santos, aonde o Senhor se manifestou. E a sua presença, aleluia, de modo santificadora, maravilhado, buscava. Apóstolo Paulo, ele ensinava, dizendo, como tão bom é adorar o Senhor. Aleluia. Como tão bom é a casa do Pai. Visto que os crentes, aleluia, os cristãos, que devem estar buscando verdadeiramente ao Pai, muitos deixam-se ser levados por falsos ensinos, ou por falsos profetas, ou por falsas pessoas que se levantam e diz: vós sou amigo. Mas amigo é aquele que te leva a adorar, é aquele que te leva a arrepender, é aquele que te leva a reconhecer a Deus. Glória a Deus, aleluia. O ensino de apóstolo Paulo, aleluia, ele levava as igrejas porque as igrejas estavam doentes. Então ele levava uma palavra de santidade, correção. Aleluia. Não se preocupa não, daqui para 12 horas eu termino de ler isso aqui. Glória a Glória! Deus. Importante é Aleluia. você sair daqui santificado. Aleluia. O Espírito de Deus, uma maneira específica, amorosa e eficaz. Deus não somente transmitiu, mas totalmente buscou se aproximar. Aleluia. Primeiro, a primeira maneira, gesto de carinho e amor para com a vida do ser humano, enviou o seu filho para morrer por nós. Foi a primeira estratégia de Deus, aleluia, para se aproximar do ser humano. Enviando o Senhor Jesus Cristo para morrer pelo ser humano, aleluia, cujo ambos pecadores e sem arrependimento sofreu, foi condenado, crucificado, mas deixou o Consolador Aleluia. após subir ao céu. Glória a Deus. Quando ele subia, que ele deixou
para nós, o Espírito Consolador foi o segundo ponto de aproximação de Deus para com seus filhos. Com glória. Aleluia, Jesus. Igreja, falar das maravilhas de Deus é tão maravilhoso que não sei se vocês sentem, mas eu estou sentindo algo tão maravilhoso, porque falar de Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. É algo tão gostoso que a gente dá vontade mesmo de gritar. Aleluia. Tu és fiel, tu és justo, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Então isso te ensino, aleluia, para que nós entendemos que nós temos um Deus fiel e que devemos buscar sentir isso que eu estou sentindo. Aleluia, Jesus. Se eu pudesse compartilhar com vocês o que eu estou sentindo a falar do Senhor, eu faria isso. Mas é algo que você também pode sentir. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 8 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Vou falar bonita. Glória a Deus. Não há nenhuma condenação para que estão Em em Cristo. Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. É lindo, não é lindo, igreja? Glória a Deus. Este é o ensino, é que nós entendemos que nada nos afasta do amor de Deus. Porque a luta da carne, ela nunca vai desistir de lutar contra o Espírito Santo. Mas é um ponto que eu vejo, aleluia, que nós conseguimos vencer. Hoje eu fui visitar um casal, aleluia, logo pela vida daquele casal. Glória a Deus. Aleluia. E lá Deus falou primeiramente com eles. Aleluia. E eles ficaram felizes. Disseram até que qualquer hora vem nos visitar. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus, sou um casal novinho. Amém. Mas eu levei a palavra, essa palavra que Deus está falando aqui para nós. Aleluia, Jesus. A carne contra o Espírito contra a carne. Quem vai vencer? Aquilo que nós sustentamos. Oh, glória. Aleluia. Aí Deus pergunta: quem tu está sustentando hoje? Glória a Deus. Quem você está alimentando hoje? Será ser o Espírito Santo? Aleluia. Ou será ser a carne? Pastor, mas como é que eu sustento a carne? É simples. É quando você deixa de ler, quando você deixa de orar, quando você não busca, aleluia, se aproximar mais do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Quando você olha ali e diz assim: você hoje eu não consigo, mas amanhã eu vou conseguir. Aleluia. Amanhã não consegue, igreja. Se você não conseguir hoje, amanhã você não vai conseguir. Porque o mesmo cansaço vai aparecer amanhã também. Aleluia. É estratégia da carne. Pastor, você está dizendo que eu estou lutando contra Satanás? Não. Satanás não tem nada a ver com isso. Ô glória. Aleluia. Mas é óbvio que ele se alegra de ver um crente não ir para a igreja, de ver um crente não adorar, de ver um crente não orar, de ver um crente não sentir o Espírito Santo. Ele vai se alegrar. Verdade. Quando nós nos lançamos para o Senhor, o que é que ele diz? Que nova criatura nós Somos. Aleluia. e o velho. Morreu. Glória a Deus. Mas às vezes tem irmão que pega o velho e vai lá e ressuscita ele. Verdade.
Ô, glória, pastor, entendi. Tem pessoas que vai lá e faz nem oração, porque o velho para ressuscitar não precisa de oração. Quando você se afasta de Deus, o velho ressuscita. Aí vem as práticas velhas, as maneiras velhas. Aí o que, é que a pessoa se torna? Joio. É forte. Imagine o joio se tornando trigo. É bênção. Aleluia. Agora o trigo se tornando joio. Pastor, acontece? Acontece. Irmão, tudo que te leva a afastar do Senhor, aleluia, você se torna alvo fácil do inimigo. E quando eu falo que o inimigo não tem nada a ver da luta contra a carne e o Espírito Santo, por quê? Porque a carne, nossa, é minha carne. A Bíblia diz que após nós sermos renovados, né, o Espírito Santo já habita em nós. E aonde há luz, as trevas, sujeitais o diabo e ele fugirá de. Está vendo? Se nós rejeitar, ele vai fugir. Ali você está alimentando o Espírito Santo. Quando a carne começa, aleluia, a lutar, e você permite a carne ganhar, quem que vai se aproximar? O inimigo. É o Espírito Santo que sai? Não, somos nós que permitimos. Amém? Estão entendendo? Isso são pontos da teologia sintética que eu quero que vocês entendam. Para que quando chegar qualquer pessoa aí fora, for falar de teologia para vocês, teologia, não sei o que, é dinheiro, é riqueza, tem nada a ver com riqueza, tem nada a ver com dinheiro. Teologia de Jesus é vida para o reino de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvai ao Senhor. Às vezes, igreja, nós é que deixamos o inimigo agir. Amém? Jesus respondendo, em verdade vos digo, aquele que não renunciar tudo quanto tem, esse não pode fazer parte do reino de Deus. Renunciar, aleluia, é prática pecaminosa. O que é que você pode renunciar? O que é que tem, aleluia, que você olha assim que toma o seu tempo? Então, tudo isso nós temos que analisar. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos nova criatura, nós temos que entender uma coisa, irmãos. O pai, ele se entristece quando o filho cai. Você é pai. Os que estão aqui são pai. Tem pai e mãe aqui. Quando seu filho se machuca, você não se preocupa com ele. Você não fica preocupado, busca para levar para os hospitais, para dar um jeito. Assim é Deus por nós. Aí Deus vem e traz o ensino. O que é que Ele quer? Ele quer que nós entendemos, que nós aprendemos e que nós buscamos viver como Cristo viveu, andar como Jesus andou. Você vai até dizer, pastor, mas não é fácil. Mas imagine se fosse fácil. Jesus Cristo tinha vindo? Não tinha, igreja.
Deus tinha caçado toda maneira de pessoalmente fazer contato conosco? Não tinha. Por quê? Porque seria fácil. E às vezes, quando nós estamos numa guerra, numa batalha, a primeira coisa que falamos: por que eu estou passando por isso? Eu vejo, aleluia, pessoas que chegam, não quer fazer campanha porque diz: ah não, quando se levanta uma campanha, o diabo se levanta, eu não vou, eu não posso, eu não quero participar de campanha. Aí o sacerdote da igreja está pagando o preço, está ralando, está ali, pela sua e pela minha vida. Aleluia, Jesus. Mas esquece que quando Jesus Cristo estava ali, oh glória, passando aquele momento ali de 40 dias, 40 noites de jejum e oração, quem estava lá com ele, igreja? Espírito Santo. Quem estava lá com Jesus? Deus. Não, igreja. O Espírito Santo levou Jesus para lá. Aleluia. O Espírito Santo levou Jesus. Mas quem estava lá com ele era Satanás. Verdade. Entendeu? É Amém. culto de si. Temos que aprender isso. Ô glória! Aleluia. Então o Espírito Santo não estava lá. O Espírito Santo levou Jesus. Mas quem estava lá tentando era o diabo. Aleluia. Agora vamos analisar se Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, estava lá e Satanás estava lá, e nós que somos pecadores. Imagine, nós somos pecadores. Será que quando nós vamos fazer algo para Deus, o inimigo vai bater palma? Não vai. Verdade, Jesus. Por isso, nova criatura nós somos. Nós temos que aprender isso. Aleluia. Que nem tudo que acontece é o inimigo, é não. Às vezes somos nós que não vigiamos. Somos nós que às vezes de orar não queremos orar. Não queremos participar de eventos da igreja. É nós. Então nós temos que entender isso, igreja. Aleluia, Jesus. Ser um trigo é se manter como trigo. Ser adorador é se manter como adorador. Ser fiel é se manter como fiel. Muitas pessoas pensam que ser fiel é só na área financeira. Não, igreja. Deus não busca isso aí, não. Deus quer a tua fidelidade em adoração. A tua fidelidade é se aproximar de Deus, entender que Ele fez de todas as maneiras para falar contigo, para te ajudar, para fazer tu prosperar e se tornar hoje o que tu é hoje. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus permitiu nós estarmos aqui. Aleluia. É tão tal, aleluia, que nós era criatura. Confessou o Pai, ainda é criatura? Sim ou não? Depois que confessa Jesus Cristo, nós era criatura. Depois que confessa, nós somos filhos de Deus. Pastor, mas diz que todos são filhos de Deus. Não, todos eram criatura. Só se torna filho depois que confessa o Senhor. Aleluia, Jesus. Por isso que a palavra fala que o joio, aleluia, ele não tem nenhuma promessa para ele na Bíblia Sagrada, que ele vai para o céu. Sabe onde é que ele vai? O fogo. É só você se aproximar dele. É igual o pé de árvore que não dá fruto. O pé de árvore que não dá fruto, o que é que acontece? Vai cortar e jogar no fogo. Vamos para a igreja. Temos que dar fruto. Aleluia, Jesus. Temos que dar fruto. Entrar numa mensagem de ensino, aleluia, que vai falar sobre a aproximação de Deus, aleluia, é muito lindo. Se toda vez que eu vou dar oportunidade,
aí podemos nos aprofundar Aleluia. no ensino de aproximação a Deus. Isso é o que ensina, bem? Mas eu não senti de tocar nesse assunto. Então, portanto, nós, como filhos de Deus, portanto, nós, como servos do Senhor, que nós estamos na igreja local, estamos com quem? Com o Pai. Estamos com quem? Com o Filho e o Espírito Santo. Se nós somos verdadeiro adorador, nós devemos transmitir a verdade. Amém? Amém, Jesus. A Bíblia nos ensina a pregar Verdade. a verdade dói, Dói. dói, mas ela Vera. liberta. Ouvir a verdade é fácil? Não. Não é fácil, gente. Mas para nós que estamos aqui, aleluia, e os que estão ouvindo, tem que entender que é necessário nós ouvirmos a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que a palavra diz que o crente é sim, sim ou não. Verdade. Aleluia, Jesus. Como dizer que é o que não é? Como fazer algo, aleluia, ou demonstrar que faz sem fazer? Por isso que eu peço à igreja hoje que esta leitura de hoje, esse ensino de hoje, você guarde no seu coração, Aleluia, Jesus. você pratique ela, busque verdadeiramente entender o grande significado da Bíblia para a sua vida, porque só nela você encontra a resposta. Às vezes queremos buscar a resposta em outro local, em outro lugar, e não vai encontrar. Aleluia. Não vai, igreja. Não existe resposta se não for aqui no livro da vida. Glória a Deus. Aleluia. Essa escritura que Deus deixou para nós. Foi até feita uma pesquisa, aleluia, qual era a arma mais perigosa do mundo. E a arma mais perigosa do mundo, Glória a Deus. Aleluia. pastor, não estou lembrando agora o nome de quem fez a pesquisa. Vamos ver se eu consigo lembrar para falar para você, para vocês buscar. Aleluia, Jesus. A arma mais perigosa do mundo não é a bomba atômica, é pistola, não. É a Bíblia. Aleluia. A Bíblia aqui, ela confronta a todos. Através dela, nós conseguimos derrotar o inimigo da nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém entendeu? Amém. Nós falamos 3 pontos. Qual foram os 3 pontos? Glória a Deus. Aleluia. A teologia. Teologia sintética. Isso, a teologia sintética foi o primeiro ponto. Aleluia. Para que nós não andamos perdidos. Amém? Amém. Aí, segundo ponto, o joio. Terceiro ponto, trigo. Aleluia. Entendeu? Então vocês estudam esses 3 pontos. Em nome de Jesus, vocês que estão aqui, vocês que estão aí, estudem esses 3 pontos. Que aí vocês vão entender a mensagem que Deus trouxe para o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fechar os olhos quando nós estamos orando. Fazer uma pequena oração e já passo para o nosso pastor. Oramos. Senhor Deus Pai poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, que neste momento eu lhe peço, Senhor, que a mente, meu Pai, aleluia, de cada irmão que se encontra aqui, aqueles que estão ouvindo, meu Pai, pela internet, Senhor, Glória a Deus. possa ser, meu Pai, aleluia, guardado contra o laço do inimigo. E que Aleluia. este ensino fique no coração, meu Pai. Não só para que eles iam ouvir, mas que eles iam praticar. Porque o Senhor falou, o Senhor orientou, o Senhor ensinou. Oh, Por isso eu lhe glória. peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. que ela venha estar guardada no coração de todos os ouvintes. Aleluia, Jesus. E que aqui é com muita alegria que eu agradeço ao Senhor por esta grande e riquíssima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a
a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos, quinta-feira da semana que vem, quinta-feira agora próxima, vamos estar aqui no nosso quinto dia da nossa campanha. Aleluia. Ore, jejue, convide pessoas. Vamos estar aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero aqui justificar esses alguns irmãos que nos comunicaram. Jailma, a Jailma está para a terra dela, com a Jamile. O sinal falou que ia viajar, estava lá na segunda-feira, só vem sexta-feira. E outra pessoa que falou, a Virgínia, mas a mãe dela está para a Praia Norte, foi visitar um parente deles lá, está doente, enfermo, só veio na quinta-feira para o culto já. Então, os irmãos justificaram alguns e Missionário também, tá? a minha esposa, né, que está dando a de ontem, nem seu melhorzinho hoje, mas não está comendo nada. Desde ontem sem comer nada. Para não falar que não comeu nada, foi tomar um açaí ontem à tarde. Mas só isso mesmo. Mas eu creio que hoje ela já vai ser um pouquinho melhor, mas não está 100% ainda. Amém. Mas quinta-feira, em nome de Jesus, vamos estar aqui. Amém? Também a minha garganta não está muito boa. Pensei que nem ia pregar na ceia, mas naquele dia Deus me deu saúde na garganta. Eu Glória a preguei. Deus. Mas ainda não estou muito bem, estou meio tossindo. Mas Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Feliz, irmão Cícero, estava com muita saudade do Senhor, do seu povo. O Senhor me comunicou que também estava com o serviço ali, 2 serviços pesados. E nós permanecemos aqui, orando uns pelos outros. E eu tenho certeza que quando Jesus vier nos buscar, vamos estarmos juntos lá, em nome do Senhor. Amém? Curva a tua cabeça, assim para frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos juntos dizemos Amém. glória a Deus. Terminando o Senhor. Quero falar rapidamente com vocês, mas sua esposa, em nome do Senhor. Aleluia.